Olá, eu sou a professora Mona Lisa Furtado e esse é o segundo vídeo da série Educação e seus tabus. O tema que eu trago hoje, apesar de ter legislação obrigatória nos documentos que regem a educação, ainda tem um longo caminho no sentido de se tornar prática efetiva nas escolas. Hoje nós vamos conversar sobre antirracismo e educação. O racismo é uma problemática branca. Essa frase da Grada Quilombo, escritora portuguesa, nos convida a refletir sobre por que nós, enquanto pessoas brancas e principalmente educadores, precisamos nos levantar e agir contra o preconceito racial ainda tão presente na sociedade brasileira. Sim, o racismo é problema nosso. Discursos de negação sobre o tema, além de não ajudarem em nada, atrapalham muito. Pessoas brancas que chamam o movimento negro de mimimi ou vitimismo não compreenderam ainda que, mesmo que a nossa geração não tenha inventado o racismo, nos beneficiamos dele quando a todo momento somos privilegiados só por sermos brancos. Assim, sem nenhum mérito, sem nenhum esforço, só por ter esta cor da pele, a gente tem privilégios e muitos. Talvez seja difícil reconhecê-los, primeiro porque, na maioria das vezes, não temos controle sobre isso. E aí alguém pode dizer, mas eu não tenho culpa, é assim e pronto. O fato é que eu tenho culpa sim, quando não faço nada para mudar isso. E muitas vezes, ao contrário, ainda fico tentando deslegitimar a luta por igualdade. A Luana Genó, jornalista e ativista pela igualdade racial, diz que o lugar de fala dos homens brancos que estão no topo da pirâmide é estudar mais, entender esse lugar de privilégios, se fazer valer desse lugar e fazer ecoar vozes, não dar voz. Um lugar de muita escuta, sobretudo uma fala entre brancos sobre discutir privilégios. Eu sempre digo que os movimentos negro e indígenas são muito generosos e, embora sejam eles as vítimas, não cansam de tentar nos ensinar a ajudar nessa luta. A Djamila Ribeiro, no seu livro Pequeno Manual Antirracista, tem um capítulo que se chama Reconheça os Privilégios da Branquitude. E ela diz que, ainda que uma pessoa branca tenha atributos morais positivos, por exemplo, que seja gentil com pessoas negras, ela não só se beneficia da estrutura racista, como muitas vezes, mesmo sem perceber, compactua com a violência racial. Eu mesmo acho estranho, no mínimo, que a maioria de nós ainda acha só coincidência o baixíssimo número de pessoas negras e indígenas nos espaços de poder, nas representações de famílias, nas mídias, nas revistas, e ao mesmo tempo o altíssimo número de pessoas negras encarceradas. Nós temos sim uma dívida histórica com essas populações e não podemos mais fugir delas. A Grada Quilombo diz também que o processo de aprender a ser antirracista tem a ver com ser capaz de escutar, de ouvir, de aprender, de construir. Passamos da negação para a culpa, da culpa para a vergonha e da vergonha para o reconhecimento, para alcançarmos, enfim, um estado de absoluta reparação. Esse processo de ir abandonando ações e pensamentos racistas é doloroso, porque nos faz repensar nossas crenças mais profundas, essas que aprendemos desde a primeira infância e é por isso que são tão difíceis de identificar. Mas se a gente se dá conta que depende muito desse nosso processo, a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, que precisa parar de discriminar pessoas pela raça, por que não se propor? Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Uma postura de aprendiz é o que o Paulo Freire sugere em toda a sua literatura, e eu creio que isso caiba muito bem nesse contexto de aprender a ser antirracista. De irmos nos desfazendo da negação, de aceitarmos que até agora estávamos equivocados nesse sentido e que desejamos muito aprender e ajudar na reparação histórica. Eu quero convidar todos que assistem esse vídeo para participar do nosso grupo do Facebook Por uma Educação Antirracista e lá vocês encontram um link também para participar de um grupo de WhatsApp com o mesmo tema. Nos dois grupos temos feito debates extremamente importantes e foi a partir do grupo do Facebook que surgiu a ideia de uma live que realizamos no ano passado, no mês de junho, em parceria com a SMEC para toda a rede municipal e comunidade em geral. Eu trago hoje algumas falas da querida professora Gladys Kaescher, que nos brindou com a sua participação naquele dia.
Ela traz aprendizagens muito importantes para nós individualmente e enquanto instituição também. A ERER, ao contrário do que muitos pensam, não é uma legislação que fala apenas da população negra, da história, da cultura do negro no Brasil e em África. Ela é uma legislação que diz: o racismo no Brasil existe em relação à população negra, em relação à população indígena. Tá? O que precisamos fazer? Combater o racismo. Então, o que vai acontecer? Um ordenamento legal que permita este combate, tanto para a população negra quanto para a população indígena, materializado em leis que são para todos. ERER não é para negros, ERER não é para indígenas, ERER não é apenas para os brancos, é para toda a população. Vamos lá, Monalise, por favor? Te peço para passar. Bom, qual é o ordenamento legal? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as duas alterações que eu já referi. Essas alterações, elas resultam nas diretrizes curriculares. Esse é um documento muito importante, todos os professores precisam conhecer na íntegra, no seu detalhe, porque este documento vai dizer o que significa cumprir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Assim como lembra a professora Gladys, as leis que tornam obrigatório o ensino da cultura africana e indígena nas escolas são de 2013 e 2008. Toda a legislação acerca do tema da educação antirracista foi conquistada com muita luta do movimento negro e indígena, mas ainda há um longo caminho no sentido de torná-la efetiva em nossas escolas. A professora Gladys lembra também o papel das mantenedoras dentro desse processo da educação antirracista. O sistema precisa fomentar as unidades de ensino para que elas parem, avaliem e pensem se estão cumprindo, sim ou não, a lei, e a qualidade desse cumprimento ou deste descumprimento. Ao que elas atribuem essas dificuldades? Por fim, é a atribuição do sistema de ensino nas secretarias municipais de educação criar um órgão que responda, repetindo, criar um organograma que responda por essa tarefa. Ou seja, um setor na Secretaria Municipal de Ensino que responda pela ERER, a Educação para as Relações Étnico-Raciais. O professor Silvio Almeida, no livro Racismo Estrutural, fala que o racismo é uma decorrência da própria estrutura social. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. O link para assistir a live na íntegra estará disponível na descrição e na minha página. Nesse caso, vão poder conferir também as falas das professoras Larissa Moraes, do coletivo Afroativos, e da professora Caroline Schneider, membro do grupo Cangerê. Acredito que esse processo de implantação de um currículo que atenda às demandas de uma educação antirracista se dá a partir de muito estudo e escuta por parte de nós educadores. E para ir finalizando, preciso destacar algumas falas que às vezes lemos e ouvimos por aí. Somos todos iguais, cor não tem importância, vamos falar de consciência humana, e por aí vai. Nada mais são do que a negação do racismo. Seria ótimo se retratassem a realidade, mas infelizmente isso não é verdade. A premissa da igualdade só é boa para brancos porque as estatísticas estão aí para provar que tudo é mais difícil para a população negra e indígena. Eu compreendo a educação antirracista como uma educação para as relações étnico-raciais voltadas para o combate ao racismo, recontando a história da sociedade, buscando atribuir os devidos papéis aos atores envolvidos e atribuindo não só ao negro, mas também ao indígena seu protagonismo na história e na cultura do país. No outro momento podemos falar de projetos exitosos com esse tema, mas antes disso é importante fazermos esse processo de desconstrução proposto aqui. Vamos juntos e juntas construir uma sociedade em que aconteça a igualdade racial. Participa lá do nosso grupo de Facebook, WhatsApp, por uma educação antirracista, e te inscreve no meu canal do YouTube. Participa nos comentários e dá sugestões de temas e enfoques para os próximos vídeos. Até a próxima!